Olá, prezado aluno, seja bem-vindo à disciplina de Prática 4. Nesta disciplina, como nas demais disciplinas de prática, nós teremos como objetivo fornecer uma ferramenta prática para a sua vida profissional. Nessa disciplina, constituída de quatro unidades. A primeira unidade trata do conceito diagnóstico organizacional. A segunda unidade trata da metodologia de diagnóstico organizacional. A terceira é o instrumento diagnóstico organizacional. A quarta unidade é o roteiro de diagnóstico organizacional. A unidade 1, nós vamos, como disse, vamos estudar o conceito de diagnóstico organizacional. Nesta unidade, vamos entender o conceito de diagnóstico organizacional e como este deve ser usado para compreender os agentes dos ambientes nos quais a empresa está inserida. O objetivo desta unidade é adquirir conhecimento sobre as abordagens de diagnóstico organizacional envolvendo os conceitos, os objetivos, as vantagens para uma gestão baseada em fatos que otimizem a tomada de decisão e o realinhamento necessário para o alcance desses objetivos. O conceito de diagnóstico organizacional, também chamado de diagnóstico empresarial, é um instrumento utilizado para se fazer o mapeamento da situação global da empresa, sob a ótica de seus proprietários, funcionários, clientes internos e principais clientes externos, como etapa essencial anterior ao planejamento. O diagnóstico é realizado por meio da aplicação de um amplo questionário, no qual são levantadas as impressões dos funcionários a respeito de questões abrangentes, tais como a prática do planejamento e da gestão, a estrutura organizacional e seu funcionamento, os recursos humanos, as sistemáticas de comunicação e informatização existentes. Também a visão estratégica da organização é abordada, assinalando-se seus pontos fortes e fracos e as medidas adotadas para a solução de seus problemas. Também são pesquisadas as percepções e expectativa dos principais clientes externos quanto ao seu relacionamento com a empresa. No diagnóstico organizacional ou análise interna da organização, os administradores olham para dentro da própria organização à procura de pontos fortes e pontos fracos. Há dois pilares do diagnóstico organizacional: a análise do desempenho e a análise dos pontos fortes e pontos fracos. Na análise do desempenho, nós devemos levar em consideração os seguintes aspectos: clientes e mercados. Os clientes e mercados, nós fazemos uma análise quantitativa sobre quais e quantos são os clientes e o volume de negócios que tem com a empresa. Um exemplo desse tipo de levantamento é a participação dos clientes no negócio da empresa, bem como suas fragilidades. Um outro ponto são os produtos e serviços. É uma análise quantitativa que identifica os produtos e os serviços da empresa e a participação desses nas vendas da empresa. Outro aspecto é a vantagem competitiva. Nesta é analisada efetivamente a concorrência em comparação com a empresa diagnosticada. O foco é nos fatores que contribuem para que um produto ou serviço tenha um sucesso em relação à concorrência, ou seja, em relação ao mercado. No entanto, vantagens competitivas ou desvantagens competitivas estão intimamente relacionadas com a situação interna da empresa e não com as preferências do mercado. As principais vantagens competitivas estão ancoradas em qualidade do produto ou serviço,
eficiência e baixo custo das operações, liderança na inovação, serviços de pós-vendas, relacionamento com os clientes, propriedade ou controle da matéria-prima, disponibilidade de capital, controle do mercado, aceitação por parte dos clientes, entre outros aspectos. A participação no mercado compara-se com seus concorrentes, a fim de informar sobre a participação de mercado de competidor. Pode dar uma visão clara sobre o crescimento ou declínio de todos os competidores do mercado. A análise dos pontos fortes e fracos, há várias maneiras de identificá-los. 1. É possível identificar pontos fortes e pontos fracos com base nos estudos das informações do diagnóstico organizacional. As tendências evidenciadas pelas informações do diagnóstico mostram direta ou indiretamente as potencialidades que se deve preservar e as debilidades a corrigir. 2. A sensibilidade e a experiência dos executivos, complementadas pela colaboração dos funcionários, são úteis para fazer julgamentos sobre os aspectos que a organização deve aprimorar-se. 3. Se possível, os clientes devem ser consultados por meio de pesquisas eventuais ou periódicas. 4. A empresa pode fazer comparações metódicas com a concorrência. Esse processo é chamado de benchmarking. De modo geral, as técnicas disponíveis para diagnósticos constituem na identificação da situação atual da empresa a partir da análise de sua posição frente à concorrência, do ambiente externo e interno, além, é claro, de sua contextualização nos possíveis cenários. O diagnóstico é o primeiro passo para um amplo processo de desenvolvimento organizacional. Sendo o diagnóstico o início de um processo de transformação da organização, podemos então afirmar que diagnosticar uma organização significa, em última análise, criar as condições para um significativo processo de mudança. Considera-se que o diagnóstico organizacional compõe-se de 4 partes, como vocês podem observar na figura que está na tela. Formular a hipótese ou problema pode começar simplesmente com um comentário do tipo: por que os resultados de tal ação estão abaixo do esperado? No diagnóstico organizacional, procura-se conhecer uma organização e compreendê-la em todos os aspectos, seja técnico, comportamental, estrutural, financeiro, comercial, produtivo, entre outros, que são peculiaridades a cada estrutura, considerando as variáveis a partir do seu negócio e de sua estratégia, seus produtos e serviços, sua situação atual e suas necessidades de mudança. Lembrando que cada empresa é sempre singular. O principal resultado de um bom diagnóstico organizacional é a fotografia que se tira da organização e a sugestão das ações em ordem de prioridade que permitem a mudança e o fortalecimento planejado da organização. Mas qual é o objetivo do diagnóstico organizacional? Primeiro, tomar medidas corretivas se a empresa estiver numa situação crítica. Esses problemas vão desde altos custos de produção, falta de padronização de produtos e serviços, clima organizacional comprometido, alta rotatividade, insatisfação de clientes, questões trabalhistas e altos custos de produção. Medidas devem ser tomadas para solucionar esses problemas, identificar causas e não simplesmente agir nas consequências. 2. Facilitar o crescimento da empresa se ela está em expansão.
Todas as empresas, nesta fase, na fase de expansão, correm um risco muito grande de se expandirem de forma desorganizada, sem uma infraestrutura básica que lhe dê apoio. 3. Controle periódico do funcionamento da empresa. O diagnóstico pode e deve ser utilizado como um poderoso instrumento de controle constante e sistemático de todas as atividades da empresa e de sua intenção estratégica, identificando e analisando se não está havendo uma mudança de rumo inesperada e prejudicial para o alcance dos objetivos organizacionais. 4. Identificação e acompanhamento dos fatores críticos de sucesso da empresa. Os fatores críticos de sucesso expõem a diferença entre lucro e perda. Identificamos como essenciais e sem os quais não há possibilidade de a empresa obter sucesso em seu mercado. 5 é a transparência. O diagnóstico estratégico é realizado em todas as áreas, em todos os níveis da organização e deve ser feito de maneira clarificada para que todos tenham conhecimento daquelas partes com as quais interagem. 6. Análise da competitividade. Quais são seus diferenciais comparativos e competitivos, permitindo que a empresa tome uma decisão que incremente a sua atuação no mercado? Essa fase visa avaliar a capacidade de maximização do potencial humano pela empresa, buscando obter uma avaliação do estágio em que se encontra as práticas de gestão empresarial, sob o ponto de vista da interação dos indivíduos com a organização e destes com o meio ambiente. Neste ponto, nos perguntamos quais seriam as vantagens da realização do diagnóstico organizacional. Respondemos que são inúmeras, como a possibilidade de identificar os problemas e as oportunidades mais relevantes para a organização, permitindo que se elenque uma ordem de prioridades, otimizando os recursos da organização. Identifica e fixa os fatores críticos de sucesso e os obstáculos a serem superados e estabelece etapas para a implementação das melhorias necessárias. Causa o mínimo de transtorno nas organizações, quando do diagnóstico e quando da implantação das medidas. Permite uma preparação psicológica às modificações necessárias, já que existe sempre uma resistência à mudança, afastando os temores e obtendo apoio geral das pessoas envolvidas. Estimula a criatividade dos executivos, funcionários e mesmo dos dirigentes, pois, fazendo-os participar do levantamento, revigora o seu interesse pela empresa, o que provoca a busca de soluções por parte dos elementos da própria organização. Propicia a aplicação de métodos novos de trabalho. Desenvolve uma ação paralela entre a alta administração e a base da empresa. Analisa todas as causas que estão afastando a empresa de seus objetivos corretos. Permite a comparação de uma série de diagnósticos feitos em períodos diferentes, o que propicia uma avaliação da própria evolução da empresa. Aumenta a visão empresarial, o que permite preparar a empresa para uma ação futura mais enérgica e adequada. Essas são as principais partes envolvidas com o conceito de diagnóstico empresarial. Com isso, nós concluímos a nossa primeira unidade. Realize os exercícios que estão no seu material impresso e aguardo você no próximo tópico.